crentes do diabo, essa é a verdade. Tem algumas igrejas que estão surgindo por aí que são, na verdade, sinagogas de Satanás e não templo de Deus. E sabe por que eu estou falando sobre isso? É porque recentemente duas coisas inusitadas aconteceram. A primeira coisa, uma mulher chamada Andressa Urach disse que vai abrir uma igreja e vai pregar o evangelho com a sua língua de cobra, porque ela fez uma cirurgia e ela dividiu a sua língua no meio, não sei por qual motivo, mas ela fez isso. E ela disse que iria pregar o evangelho para os gays e não teria ali nenhuma mensagem ofensiva a eles. Ou seja, um evangelho para massagear o ego das pessoas. E a outra coisa inusitada é que aquela pastora Lana Holder, que tem uma igreja inclusiva, ela foi ungida como apóstola. É isso mesmo que você ouviu. Mas enfim, essas coisas estão acontecendo por causa da teologia progressista. E eu vou explicar tudinho para vocês. E durante esse conteúdo, eu vou apresentar para vocês alguns vídeos, noticiários e passagens bíblicas. Além disso, para nós falarmos sobre a teologia progressista, eu quero indicar um livro muito bom, Com Vergonha do Evangelho. Eu já indiquei esse livro aqui várias vezes no canal. É do John MacArthur, tá? E pelo amor de Deus, não ache que essa ideia de teologia progressista começou hoje, não. Há muito tempo essa onda já estava crescendo. Olha só o que ele diz. Charles Spurgeon declarou que os modernistas de seus dias estavam tentando inventar uma fé adaptada para o presente século. Talvez devamos dizer para o presente momento. Olha só o que ele diz no parágrafo anterior. Épocas diferentes e sociedades diferentes não exigem mensagens diferentes. Aqueles que pregam qualquer outra coisa, além do evangelho não adulterado, estão privados do poder de Deus em seus ministérios. Então, John MacArthur, ele está dizendo o seguinte, olha, que a teologia bíblica ela não deve se adaptar à cultura, mas a cultura que se deve adaptar à Bíblia. E não precisamos atualizá-la para que as pessoas sintam-se confortáveis. E é isso que essas pessoas fazem hoje em dia com essa teologia progressista. Então, essa teologia é muito perigosa porque coloca a cultura ou as ideologias contemporâneas acima da própria Escritura. E isso é um grande erro. E eu quero mostrar aqui para vocês o que é realmente a teologia progressista. Teólogos progressistas colocam uma forte ênfase em questões de justiça social, defendendo os direitos dos pobres, marginalizados e oprimidos. Isso pode incluir o apoio a movimentos por igualdade racial, direitos LGBTQIA+, e outras causas sociais. Apoia ideias culturais e moldam a Bíblia de acordo com o contexto. Então isso daqui é a teologia progressista. Ela vai avançando, ou seja, progredindo de acordo com a cultura. Então, eles entendem que a Bíblia tem que falar com a cultura. Se não falar com a cultura, então não é a palavra de Deus. Lembrando que nosso canal é apologético, ou seja, em defesa da fé. Então nós estamos pegando assuntos contemporâneos e trazendo à luz da Bíblia o que realmente ela diz a nós. Não podemos simplesmente pegar essas notícias e apenas dizer, nossa, legal, curioso. Não, gente, não é somente isso. Temos que olhar a Bíblia, o que a Bíblia nos diz. É por isso que eu trouxe aqui algumas informações importantes. Então, vamos lá. Agora, preste atenção nesse noticiário. Andressa Urach revela desejo de abrir igreja. Falar de Jesus com língua de cobra. Olha só que inusitada a história dessa mulher. Ela frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus e ela disse que foi roubada ali e ela foi usada. Então, o que ela fez? Ela processou a Igreja Universal e deu um mau BO ali. Mas enfim, perceba, ela se frustrou com a igreja e decidiu sair da igreja, né? Na verdade, para mim, a Universal é uma seita. Então, o que aconteceu? Ela se frustrou com as doutrinas bíblicas, com a forma de pregação, que para mim, na verdade, a Universal não prega o evangelho, então ela já começou errado, mas ela conheceu a fé. Então ela saiu. Agora ela quer fundar a sua própria igreja. E perceba, essa mulher, ela vende conteúdo adulto na internet. E ela, o que ela fez? Fez uma cirurgia na sua língua. Ela cortou a língua no meio. Eu não sei se é por causa do conteúdo que ela faz na internet, o conteúdo adulto, ou é uma coisa que ela queria fazer há muito tempo. Mas enfim, estamos falando sobre apologética, defesa da fé.
Quando eu olho isso daqui, eu vejo a teologia progressista avançando aqui no Brasil, onde pessoas como André Surak abrem igrejas por aí conforme os seus dogmas, os seus desejos, sem olhar para a Bíblia para verificar se está de acordo ou não. Então, gente, isso daqui é uma blasfêmia. Para mim é isso, tá? Uma mulher que não tem vida com Deus quer abrir uma igreja e se tornar pastora, que não é bíblico também. E nessa postagem, fizeram uma pergunta para ela depois de tudo que aconteceu, né? Dessa língua cortada no meio, a ideia de abrir uma igreja. Olha só a pergunta: se você morresse hoje, você tem certeza da sua salvação? E então ela respondeu: sim, certeza absoluta. Quando aceitei Jesus, ele me deu o presente da salvação. Ninguém perde a salvação porque é pela graça que foi dada e não por merecer. Deus não tira presente de ninguém. Tenho certeza absoluta que, se morro hoje ou amanhã ou depois, quem me busca é Jesus. Faz sentido o que você disse, mas Jesus ele vai te buscar para 2 motivos. Ou para o foguinho eterno, ou para o céu. E ela continua, mesmo sendo pecadora, porque a salvação não se perde. Os religiosos que aprisionam as pessoas colocando medo nelas, mas a misericórdia de Deus não tem fim. Ele sonda nosso coração e intenções. O importante no juízo final é ter Jesus lá para te defender, e eu tenho. Eu entendi completamente o que ela quis dizer, mas esse evangelho que ela está pregando aqui nas redes sociais é totalmente falso, e eu vou explicar por quê. Olha só o raciocínio dela. Eu posso vender conteúdo adulto na internet, eu posso abrir uma igreja que não seja de acordo com a Bíblia e eu serei salva. Isso é uma mentira, porque a salvação, é claro, não é por obras, é pela fé em Cristo Jesus. Mas as pessoas que são salvas, elas dão bons frutos. Então, se eu não sigo a Bíblia, eu não vivo em santidade e não tenho temor a Deus, por que eu acho que serei salvo? Porque a salvação é pela fé, mas lembre-se, a fé sem as obras é morta. Então, aquele que foi salvo fará boas obras porque foi salvo. Aquele que foi salvo dará bons frutos porque foi salvo. Então, tem essa diferença. Agora, eu não consigo entender essa vida dúbia e essa compatibilidade que ela consegue ter com o cristianismo e a sua vida fora das redes sociais. Eu não entendo, porque Paulo diz que aquele que peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E aquele que comete imoralidade sexual também está pecando. E Paulo diz que aquele que destruiu o templo do Senhor, o Senhor também o destruirá. Ou seja, o nosso corpo. Então, quando eu vejo esse exemplo aqui, nós podemos entender que também é a teologia progressista avançando em muitas igrejas, inclusive na igreja da André Surak, que ela vai abrir. Então, gente, isso daqui, na verdade, é manifestação demoníaca. É uma ideia de Satanás introduzir doutrinas falsas na cabeça dessas pessoas para que elas criem igrejas que, na verdade, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina. O diabo é especialista em mostrar algo que é bom, mas no final é veneno. Então tome muito cuidado. Mas olha só, Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 3 até o 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha só, porque virá tempo, esse tempo chegou, que não suportarão a sã doutrina. Ela não está suportando a sã doutrina. O que ela vai fazer? Ela vai amontoar doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme as suas próprias vontades. Então é exatamente isso que está acontecendo. Isso daqui, para mim, é teologia progressista. Ou seja, eu vou mudando a Bíblia de acordo com a atualização da cultura. Se a cultura está mudando, a Bíblia também tem que pensar diferente. E os pastores também. Então é mais ou menos essa ideia, tá? Mas não para por aí. Nós temos o caso, como eu disse anteriormente, da Lana Holder. Mas antes de falar sobre esse assunto, não se esqueça, tá bom? Ajude o canal a crescer cada dia mais. E se você assiste os nossos vídeos há muito tempo, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Quanto mais likes você dá aqui, o YouTube entende que esse vídeo é bom. E ele recomenda para mais pessoas. Então, deixe seu like que vai nos ajudar bastante, tá? Olha só essa notícia. Lana Holder diz que igreja fundada por ela surpreende o inferno. Ah, surpreende mesmo. Ah, isso aqui, gente, é uma piada, é uma piada. Holder afirmou que sua igreja está cumprindo a função de discernir o mundo espiritual. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Olha só.
Esse livro aqui também é muito bom, do Jonathan Edwards, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Eu indico, Lana Holder, eu não sei se você está assistindo esse vídeo, tá? Eu duvido muito, mas se você estiver assistindo, compre esse livro aqui, tá? E leia ele na sua igreja em um culto. Tenho certeza, não vai ficar uma pessoa. Até você mesmo vai se arrepender de seus pecados e voltar à essência. E aqui ele fala sobre o nosso corpo, sobre os nossos atos pecaminosos. Não é com prazer que o sol brilha sobre vocês, para que a sua luz alumie vocês para pecarem e servirem a Satanás. A terra não produz de bom grado os seus frutos para satisfazer a luxúria de vocês, nem está disposta a servir de palco à exibição das suas iniquidades. Então, é uma vergonha quando eu vejo essa Andressa e também a Lana Holder e sua mulher dizendo que são realmente cristãs e que levam a sério o evangelho. E eu lembro de uma passagem que Paulo diz o seguinte, olha, é por causa de vocês, falsos crentes, que os ímpios estão blasfemando o nome do Senhor. É por causa dessas mulheres que o evangelho está sendo deturpado por aí e muitas pessoas estão virando a cara para a igreja verdadeira que é evangélica, por causa dessas bizarrices aqui, tá? Ela disse, está surpreendendo o inferno. Tá mesmo, eu acho que até mesmo o diabo duvidava que um dia teríamos igrejas inclusivas na terra. Mas tem, o diabo ficou impressionado mesmo. Mas olha só, Pedro diz o seguinte, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, e até negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Então, gente, essas coisas que estão acontecendo atualmente não são, na verdade, coisas novas, mas há muito tempo os profetas falaram sobre isso. E essa teologia progressista, ela avança de uma forma, gente, absurda. Absurda. A igreja do Ed Renekiewicz já apoiou essa ideia da teologia progressista. A igreja do Gondim, a igreja Bethesda, a igreja da Lana Holder e outras por aí. Por exemplo, a André Surak vai abrir a igreja dela, onde ela vai pregar o evangelho para massagear o ego das pessoas. É por isso que eu falo, se você frequenta uma Assembleia de Deus, uma presbiteriana, uma batista, uma quadrangular, essas igrejas que realmente levam a sério o evangelho, por favor, se você frequenta uma dessas igrejas e essas igrejas são fiéis à palavra de Deus, fique lá, fique lá. Não procure atrações fora ali do seu ambiente espiritual. Não caia na armadilha dessas pessoas, não. Porque, gente, vai custar muito caro, muito caro. Agora, olha só esse vídeo que pra mim é uma vergonha, tá? Da Lana Holder e sua esposa sendo ordenadas ou ungidas como apóstolas de Cristo. Nem existe esse termo no substantivo feminino, mas enfim. Olha só o que acontece aqui, tá? Pra mim isso daqui é apostasia. Apostasia. Já tá errado em ser pastora e ainda ser lésbica. E ainda por cima agora é apóstola. Tudo bagunçado, gente. Olha só. Eu gostaria de chamar todos os pastores das igrejas filhas e também da sede. Não vai dar para subir, mas venham aqui à frente. Essa é uma oração que ela não vai ser guiada, porque há uma autoridade sobre a igreja. E a igreja aclama o apostolado de vocês e reconhece. E eu e todos os pastores aqui dizemos que caminhamos com vocês, conhecemos a idoneidade. Vocês pregam o Cristo ressuscitado, mas conhecem o Cristo crucificado. O ministério de vocês tem nos chamado a uma vida de intimidade, de renúncia e um evangelho de cruz. Não precisaria dizer, porque eu sei, o apostolado para vocês. Para mim, isso daqui é um stand-up ou até mesmo teatro, porque falar que elas estão renunciando às suas vontades, pregando o evangelho da cruz, gente, isso só pode ser brincadeira. É só olhar como que elas estão aí. 2 mulheres, casadas, pastoras, pregando em uma igreja inclusiva. E a minha pergunta que fica é, será mesmo que elas estão pregando o evangelho da cruz? De renúncia, conforme o pastor disse aí? Tá de brincadeira, só pode. Não é um título, mas é um convite a um nível ainda maior de renúncia e de entrega.
Sabemos que o Senhor está equipando vocês para que nós vençamos guerras ainda maiores. Guerras maiores, vitórias maiores, em nome de Jesus. Pastor. Licença, igreja, minhas pastoras, minhas apóstolas. Eu quero falar algo muito importante aqui para todos nós. O que será feito agora é bíblico. Em Atos dos Apóstolos, Barnabé e Paulo foram dispensados pela congregação por intermédio de imposição de mãos. Nós não vamos impor as mãos, nós vamos levantar as nossas mãos. E eu creio, aquilo que já é, se perfectibilizará, porque assim diz o Senhor. Não é somente um título, mas é um nível de responsabilidade, e acima de todas as coisas, de guerra espiritual, de arma espiritual, porque foi para isso que o Senhor levantou as senhoras. Pelo amor de Deus, gente, vou parar por aqui. Vamos lá, para você ser um apóstolo, você tinha que cumprir 3 coisas. Você tinha que ser chamado pelo próprio Jesus, ter visto ele ou ter sido testemunho ocular. Elas não cumprem esses requisitos. Tá tudo errado, tá tudo errado. E além disso, apóstolas, pelo amor de Deus, não tem esse cargo feminino na Bíblia. É igual o pastorado feminino, não tem também. Mas é a ideia da teologia progressista, porque se as mulheres podem trabalhar no meio secular, por que elas não podem liderar na igreja? Então perceba que tudo isso daí, gente, vem já há muito tempo de ondas liberais que surgiram ali nos séculos 19 e 20. Então não pense que começou agora, tá? Só agora que tá tendo, na verdade, muito mais visibilidade nas redes sociais. Essas pessoas aqui, pra mim, apostataram praticamente da fé, porque elas não estão pregando o Cristo ressuscitado, o Cristo bíblico, mas é o Cristo delas. Então, gente, não precisamos ficar surpresos com essas teologias ou ideologias estranhas por aí. Essas coisas fazem parte da nossa cultura. Temos uma luta entre o bem e o mal age no coração dessas pessoas de uma forma, gente, que acaba levando elas à apostasia, ou seja, a negação completa da fé em Cristo Jesus. E é exatamente o que essas mulheres estão fazendo quando elas entendem que a teologia progressista é uma teologia boa e bíblica. E nós sabemos muito bem que não é isso. Então esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado e tome cuidado com algumas doutrinas por aí, tá? Doutrinas de demônios, sinagogas de Satanás. Se você frequenta uma igreja pequenininha, mas é uma igreja fiel às escrituras, fique lá. Não procure igrejas que tentam trazer coisas novas ao evangelho. Fique na igreja que você está. Ame o seu pastor, cante louvores, mas não se entregue às ideologias desse mundo. Sendo assim, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.